Estamos lendo o livro de Gênesis, capítulo 31. Jacó, entretanto, ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem levado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai adquiriu ele todas estas riquezas. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Disse o Senhor então a Jacó: Volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Pelo que Jacó mandou a chamar a Raquel e a Leia ao campo onde estava o seu rebanho, e lhes disse: Visto que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Ora, vós mesmos sabeis que com todas as minhas forças tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e 10 vezes mudou o meu salário. Deus, porém, não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: As salpicadas serão teu salário, então todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão teu salário, então todo o rebanho dava listrados. De modo que Deus tem tirado o gado de vosso pai e mo tem dado a mim. Pois sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e num sonho vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. Disse-me o anjo de Deus no sonho: Jacó? Eu respondi: Eis-me aqui. Prosseguiu o anjo: Levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te vem fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te, pois, sai-te desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então lhe responderam Raquel e Leia: Temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Não somos tidas por ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu todo o nosso preço. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faze tudo o que Deus te mandou. Levantou-se, pois, Jacó e fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que havia adquirido em Padã Arã, a fim de ir ter com Isaque seu pai à terra de Canaã. Ora, tendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam a seu pai. Jacó iludiu a Labão o arameu, não lhe fazendo saber que fugia, e fugiu com tudo que era seu, e levantando-se, passou o rio e foi em direção à montanha de Gileade. Ao terceiro dia, foi Labão avisado de que Jacó havia fugido. Então, tomando consigo seus irmãos, seguiu atrás de Jacó a jornada de 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Mas Deus apareceu de noite em sonho a Labão, o arameu, e disse-lhe: Guarda-te que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Ora, Jacó tinha armado a sua tenda na montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua tenda na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste que me iludiste e levaste minhas filhas como cativas da espada? Por que fugiste ocultamente e me iludiste e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos ao som de tambores e de harpas? Por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Ora, assim procedeste neciamente. Está no poder da minha mão fazer-vos mal, mas o Deus de vosso pai falou-me ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Mas ainda que quiseste ir embora, porquanto tinhas saudades de casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: Porque tive medo, pois dizia comigo que tu me arrebatarias as tuas filhas.
Com quem achares os teus deuses, porém, esse não viverá. Diante dos nossos irmãos, descobre o que é teu, do que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Entrou, pois, Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda das suas servas, e não achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos e os havia metido na albarda do camelo, e se assentara em cima deles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, porque eu não posso levantar na tua presença, pois estou com o incômodo das mulheres. Assim ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, dizendo: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Depois de teres apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que eles julguem entre nós ambos. Estes 20 anos que estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu sofri o dano. Da minha mão requerias tanto furtado de dia como furtado de noite. Assim andava eu. De dia me consumia o calor, de noite a geada, e o sono me fugia dos olhos. Estive 20 anos em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes mudaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora por mim, certamente hoje me mandarias embora vazio. Mas Deus tem visto a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Respondeu-lhe Labão: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas tiveram? Agora, pois, vem, e façamos um pacto, eu e tu, e sirva ele de testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra, e a erigiu como coluna, e disse a seus irmãos: ajuntai pedras. Tomaram, pois, pedras, e fizeram um montão, e ali junto ao montão comeram. Labão lhe chamou Jegar Saduta, e Jacó chamou-lhe Galaede. Disse, pois, Labão: este montão é hoje testemunha entre mim e ti. Por isso foi chamado Galaede. E também Mispá, porquanto disse: vigie o Senhor entre mim e ti, enquanto estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares outras mulheres além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te de que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse ainda Labão a Jacó: eis aqui este montão, e eis aqui a coluna que levantei entre mim e ti. Seja este montão testemunha, e seja esta coluna testemunha, de que, para mal, nem passarei eu deste montão a ti, nem passarás tu deste montão e desta coluna a mim. O Deus de Abraão e o Deus de Naor e o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Então Jacó ofereceu um sacrifício na montanha, e convidou os seus irmãos para comerem pão. E tendo comido, passaram a noite na montanha. Levantou-se Labão de manhã cedo, beijou seus filhos e suas filhas, e os abençoou. E, partindo, voltou para o seu lugar.